fornecedores. Mas muitas vezes os provedores de acesso, na prática, têm dificuldades em buscar os conteúdos em que seus usuários estão interessados. E do outro lado, as empresas que fornecem e distribuem esses conteúdos também sentem dificuldades em fazê-los chegar com qualidade e velocidade para todos. Este vídeo explica o projeto OpenCDN do NIC-BR. O OpenCDN cria condições para que o conteúdo esteja mais próximo dos seus usuários. A velocidade, a resiliência e a qualidade percebida ficam melhores e os custos mais baixos para todos. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre as CDNs. Hoje, os principais conteúdos não estão disponíveis apenas em um local centralizado. Eles estão distribuídos em diversos servidores, em diversos data centers, em múltiplas localidades, tanto na estrutura de quem fornece o serviço, como também dentro das redes dos principais ISPs. Essas estruturas de distribuição de conteúdo chamam-se CDNs, Content Delivery Networks. Alguns fornecedores de conteúdos criam suas próprias CDNs, mas há também empresas especializadas em realizar essa tarefa. As CDNs oferecem uma melhor experiência para o usuário, reduzindo o tempo de acesso, aumentando a velocidade, melhorando a disponibilidade e oferecendo proteção contra DDoS e outros tipos de ataques. As CDNs são uma excelente solução. A banda internet é economizada porque os servidores de cache são capazes de multiplicá-la, ou seja, o conteúdo que é enviado para o cache, para o servidor de distribuição pela CDN uma única vez, atende múltiplos usuários localmente. Mas sozinhas, elas não resolvem o problema. As CDNs estão presentes nos principais Internet Exchanges e nas redes dos grandes provedores de acesso. Mas ter uma capilaridade ideal, chegando também aos ISPs médios e pequenos, muitas vezes é inviável por conta dos custos envolvidos. O acesso aos conteúdos disponíveis nas principais CDNs é muito importante para os internautas, e por isso é também muito importante para os ISPs, em particular para os pequenos e médios. Estima-se que até 70% do tráfego internet de um ISP típico seja proveniente das 5 principais CDNs. Os ISPs pequenos normalmente dependem dos seus links de trânsito para chegar ao conteúdo das CDNs, ou vão buscá-lo em um grande Internet Exchange, como o ix.br em São Paulo. Ambas as opções geram custos altos. O OpenCDN fornece condições para que as CDNs instalem seus servidores de cache em data centers em diferentes regiões do Brasil, conectados aos Internet Exchanges locais. Esses caches podem ser alimentados por meio de um transporte direto ao Internet Exchange de São Paulo e também via internet. Os ISPs nessas localidades, em particular os pequenos e médios, podem estabelecer acordos de peering bilateral com o OpenCDN e ter acesso aos principais conteúdos. Com o OpenCDN, uma única estrutura de cache atende a diversos ISPs. Os diversos custos operacionais, como os custos com data center, transporte até o ixBR em São Paulo e acesso à internet, são compartilhados por todos, tanto pelas CDNs quanto pelos ISPs, e justamente por serem compartilhados entre muita gente interessada, são baixos. O OpenCDN favorece o desenvolvimento dos Internet Exchanges locais, atraindo cada vez mais ISPs. Com mais gente participando, os custos caem ainda mais, gerando um ciclo positivo de realimentação e desenvolvimento para a internet. Os usuários ficam felizes, os ISPs ficam felizes e os fornecedores e distribuidores de conteúdo ficam felizes. Se você opera uma CDN ou ISP e quer participar da iniciativa, acesse o site http://opencdn.nic.br e entre em contato conosco. Só que não, o site não está no ar ainda, tá? Então, eu sou Antônio Moreiras, do NIC-BR, e esse é o projeto OpenCDN que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor em que pé está e até porque o site não está no ar. Bom, então, as CDNs hoje são muito importantes, né? Você não tem mais os conteúdos na internet centralizados normalmente em algum servidor, em algum lugar. Você tem esse conteúdo espalhado. Os principais conteúdos estão distribuídos dessa forma. Você tem eles aí espalhados em diversos servidores, em diversos data centers, formando uma espécie de rede de distribuição de conteúdo. Tem algumas empresas que montam essas redes com estruturas próprias, né? Montam as suas próprias estruturas de distribuição de conteúdo. Por exemplo, o Google é uma delas, o Netflix é uma delas. E existem empresas especializadas
em fornecer essas estruturas de distribuição de conteúdos para terceiros, como a Kamai. Eu acho que é a maior e mais conhecida, mas tem muitas outras, inclusive algumas nacionais aí. Não sei se tem alguém de alguma CDN aqui. Nos outros dias do evento tinha aí representantes de algumas CDNs nacionais aqui pelo evento. E por que a CDN é importante? Porque ela acaba levando o conteúdo mais próximo ao usuário. Isso leva você a ter uma melhor experiência, né? O usuário a ter uma melhor experiência. A CDN reduz o tempo de acesso ao conteúdo, melhora a latência, né? Aumenta a velocidade de download, por exemplo, das páginas web ou de vídeos, melhora a disponibilidade também, porque você tem aquele conteúdo distribuído em vários nós, e oferece proteção contra ataques, contra DDoS, outros tipos de ataque. Essa estrutura distribuída oferece um melhor grau de proteção. Hoje, algumas poucas CDNs, alguns poucos provedores aí desse serviço de distribuição de conteúdo são responsáveis por uma grande parcela do conteúdo. Se a gente pensar na rede de um provedor de acesso, podíamos chutar aí que 40% a 60% da banda internet que ele tem que contratar de upload, de upstreaming, para fornecer para os usuários, 40% a 60% daquela banda vem aí de Netflix, Google, juntando com o YouTube, né, que está dentro da rede do Google, e Facebook, né? E se você colocar outras CDNs importantes, aí você aumenta essa parcela aí para talvez o número que eu chutei no vídeo lá, uns 70%, alguma coisa assim, né? Depois os provedores que estão aí podem me dizer se eu estou errado ou estou certo quanto a esses números, né? Então a gente tem N redes importantes: Kamai, Microsoft, Cloudflare, Fastly, Amazon, Globo, Terra, aqui nacionais, né, que fornecem conteúdos em que muitos internautas estão interessados e que correspondem a uma grande parcela de tráfego. Uma coisa comum hoje são essas CDNs servidores colocarem caches dentro da rede dos provedores, dentro da rede dos ISPs. Normalmente elas estão presentes, por exemplo, nos Internet Exchange, nos PTTs grandes, e estão presentes nos provedores grandes e em alguns provedores médios, né? E como que funciona isso? O provedor está interessado, o usuário do provedor está interessado naquele conteúdo. O provedor teria que buscar aquele conteúdo via upstream, ou teria que chegar até um Internet Exchange para ter aquele conteúdo. Se ele tiver o conteúdo ali dentro, ele vai atender melhor o usuário dele e mais rápido e vai acabar economizando com banda internet. Para a CDN, isso é ótimo, porque tipo assim, ela também está colocando o conteúdo ali praticamente de graça. Ela coloca o servidor cache dentro da rede do provedor, o provedor está cedendo espaço, energia elétrica, está cedendo conectividade à internet para ela alimentar aquele conteúdo, e ela consegue distribuir aquilo lá com um custo muito baixo para os usuários, quase de graça, né? Então, numa situação dessas, onde o provedor tem um grande número de usuários que acessa, que está interessado naquele conteúdo, e a CDN topa colocar aquele servidor cache, normalmente é uma situação ganha-ganha, né? Aquele jargão de pessoal de negócios aí, que geralmente não quer dizer ganha-ganha, mas nesse caso é de verdade. Tipo assim, os dois saem na vantagem, tanto a CDN quanto o provedor. Só que, agora não é só que não, agora só que o que acontece? Nem sempre esse tipo de arranjo é possível. Por quê? Se você tem um provedor muito pequeno, nem precisa ser muito pequeno, você pode não ter usuários suficientes, gerar tráfego suficiente daquele conteúdo para atrair aquela CDN, para ser vantajoso para aquela CDN colocar o servidor de cache ali, né? O cara o custo é muito baixo, afinal o provedor está cedendo espaço, cedendo internet, mas o cara está colocando um equipamento ali, né? Então ele tem um custo.
pode não ser suficiente para atrair. E daí fica ruim, porque pro provedor ele vai ter que buscar esse conteúdo em algum lugar, porque é o que ele tem que entregar para o usuário dele. E normalmente onde que ele vai buscar? Vai buscar no Internet Exchange, por exemplo. Chega até o PTT de São Paulo, aqui onde tem vários desses conteúdos. Então, para um provedor de São Paulo, né, beleza, chegar até o provedor, até o PTT de São Paulo, mas para um provedor que está longe, está, sei lá, em Curitiba, está em Belo Horizonte, está no próprio interior de São Paulo, está no Nordeste, chegar até o PTT de São Paulo sai caro. E esses conteúdos não estão hoje, a maioria deles, principalmente esses principais, não estão espalhados nos Internet Exchanges das diferentes localidades. E daí o que a gente tem visto, né? Eu acho que esse slide eu já falei, esqueci de passar para ele, então vamos passar para o próximo. O que a gente tem visto? A gente tem visto vários provedores pequenos se associarem, vários AS de menor tamanho, às vezes não só provedores, se associarem, e se um deles sozinho, se cada um deles sozinho não tem a quantidade de tráfego necessário com aquela determinada rede, vamos pegar um exemplo aqui só para não ficar... com a Netflix, por exemplo. O cara não tem a quantidade de tráfego necessária para que a Netflix, de acordo com as regras deles, coloquem o servidor de cache lá na rede. Então o que ele faz? Ele junta ali meia dúzia de provedores daquela região, próximos a eles chegam em algum lugar comum, pode ser um data center de um deles, algum outro data center neutro combinado, e chegam lá para o Netflix e falam, ó, se você colocar um cache aqui, você vai atender essa meia dúzia de AS. E nós 6 juntos temos a quantidade de tráfego que já torna interessante esse negócio para você. E daí o Netflix vai lá e coloca o cache, por exemplo. A gente tem visto vários desses arranjos, e esses arranjos têm funcionado bem. Só que algumas vezes acontece assim, daí esses provedores começam a crescer, e daí o cara que era o maiorzinho, que é o que estava cedendo espaço no data center lá, ele cresce de uma forma que ele sozinho já começa a ter condições de ter aquele cache, e ele dá um pé na bunda dos outros, né? Expulsa os outros, dá brigas, e o arranjo não é estável a longo prazo, né? Então, isso daí é a problemática aí do ponto de vista que a gente enxerga da CDN e da distribuição de conteúdo. Agora, eu estou tentando falar das motivações aí do projeto, do OpenCDN, né? A segunda motivação, a gente vê ela olhando a concentração de tráfego no PTT, no IXBR, em São Paulo. Hoje, o PTT Metro, o IXBR, tem 25 localidades independentes, são 25 Internet Exchanges independentes, certo? Só que 80, o gráfico é de algumas semanas atrás, hoje em dia o valor já está um pouco mais alto, mas só para comparar a proporção entre o tráfego de São Paulo e o tráfego total. Vocês podem olhar isso nos gráficos que estão online na página do IXBR. Mais ou menos 80% do tráfego, se a gente somar o tráfego de todas as localidades dos PTTs, dos IXBR, 80% está em São Paulo. Isso é muita coisa, né? Agora, isso é bom, isso é ruim? Por um lado, a gente vê que essa concentração de tráfego ela é natural. Por que ela é natural? Porque quando você, no Internet Exchange, você alcança um certo número de AS, ali, uma certa massa crítica, ele começa a ficar muito atrativo, porque um provedor novo que se conecta, um AS novo que se conecta, ele começa a trocar tráfego com muita gente. E daí quando você tem também, por exemplo, CDNs conectadas, fica mais atrativo ainda. Então o Internet Exchange de São Paulo chegou num patamar onde ele tem lá uma quantidade de AS tão grande, um volume de troca de tráfego potencial ali para quem entra tão grande, que ele se tornou atrativo nacionalmente. Então, muitas vezes, compensa para um cara do Sul, um cara do Nordeste, para ele pagar um link de longa distância, que custa caro para caramba, para chegar em São Paulo para trocar tráfego. E com isso consegue, às vezes, redução de custo, às vezes aumento de qualidade, às vezes as duas coisas, né?
Então, por um lado, é alguma coisa natural e que acontece mesmo com Internet Exchanges, inclusive fora do Brasil, você ter Internet Exchanges que tenham atratividade numa escala nacional, ou até mais. A gente tem pelo menos uns 40 S's em São Paulo que não são brasileiros. Vêm de fora do Brasil se conectar no Internet Exchange aqui, para trocar tráfego com os provedores brasileiros. Então, é interessante. Ora, por outro lado, né, isso o provedor pequeno, que está, sei lá no Nordeste ou lá no Sul, e vem trocar tráfego em São Paulo, ele paga um preço elevado por isso. Ele tem que gastar um link de longa distância que é caro. E as principais CDNs, elas não estão fora de São Paulo, né? Elas estão em São Paulo, estão na rede das grandes operadoras, talvez estejam em uma ou outra, está em alguma localidade aí do IXBR. A concentração, do ponto de vista de operação do IXBR, ela é ruim, porque ela torna a estrutura do IXBR em São Paulo muito complicada e muito cara. Seria melhor, do ponto de vista técnico, tanto olhando a operação do IXBR, quanto olhando a própria situação de troca de tráfego, que as coisas fossem mais distribuídas. Então, para a operação do IXBR, se os outros Internet Exchanges crescerem e tiver mais troca de tráfego regional, isso diminui a complexidade, ou o crescimento da complexidade, do PTT de São Paulo, do IXBR de São Paulo. Por outro lado, para a situação técnica de troca de tráfego em geral na internet, se você tiver os conteúdos, aí essas CDNs, por exemplo, mais espalhadas no país, também melhora a qualidade da internet como um todo, porque os diversos AS vão conseguir acesso àquele conteúdo de forma local, mais rápida, né, com mais velocidade de carregamento das páginas. E para ilustrar essa situação de concentração e o potencial de você regionalizar as coisas e ter sucesso com isso, a gente fez esse gráfico. O Júlio, que está sentado aqui na primeira fileira, que levantou esses dados todos, ele é um pouquinho difícil de ler o gráfico, por isso que eu estou colocando a culpa no Júlio. Qualquer coisa vocês perguntam para ele os detalhes. Não é tão difícil, não. Estou enchendo aqui as paciências de vocês. É assim, está dividido por cor. Cada cor indica um número de AS daquele determinado estado, ou uma faixa de número de AS daquele determinado estado, que estão conectados no IXBR em São Paulo. Então, por exemplo, em Minas Gerais, tem aqui alguma coisa entre 70 e 89 AS, provedores, grosso modo, conectados no PTT em São Paulo. Mesma coisa no Rio Grande do Sul. Tem uns 70 a 89 provedores, ou AS em geral, aqui do Rio Grande do Sul, que estão conectados no IXBR em São Paulo. Aqui, para esses dois estados, está entre 30 e 49, 6 a 10, vários estados do Nordeste, 6 a 10, esses daqui 1 a 5, verdinho é 11 a 19. Né? Então, assim, tem muitos AS de localidades distantes de São Paulo que acabam, vamos dizer assim, sentindo a necessidade de chegar até o IXBR de São Paulo para fazer troca de tráfego. E em boa parte, a gente sabe que na prática eles vêm buscar o conteúdo das CDNs. Então, qual que é o conceito e a ideia do OpenCDN? Com o OpenCDN, a gente gostaria de criar condições de atratividade para que as principais CDNs estejam presentes em outras localidades no IXBR com custos baixos. Então, como que você faz isso? Você oferece uma hospedagem dos servidores de cache para essas CDNs nas diferentes localidades. Você fornece um transporte até o IXBR de São Paulo, de forma que você consiga alimentar esses servidores de cache ou conectividade de internet, quando necessário, para fazer isso. E daí, nas localidades, você permite que os AS busquem o conteúdo desses caches
por meio do XBR, né, de uma ligação do XBR daquela localidade. Isso, teoricamente, vai fazer os Internet Exchanges das localidades mais atrativos. Mais gente vai querer se conectar localmente, trocar tráfego localmente e buscar o conteúdo dessas CDNs que vão estar ali conectadas localmente também. Então, esse gráfico é só ilustrativo, a gente não tem ainda acordos ou acertos com nenhuma dessas CDNs que estão aí, né? Só uma provocação, essa apresentação toda é basicamente só uma provocação. Para vocês, isso é um projeto que está ainda nas fases iniciais, a gente tem um trial planejado, daqui a pouco eu chego nisso daí. Embora a gente, de fato, esteja conversando com algumas delas, como a gente está conversando agora de forma mais aberta aqui com vocês, e eu apresentei isso também no IX Fórum na segunda-feira. A ideia é que os custos sejam compartilhados entre todos, né? Então, os custos desse projeto, apesar dele ser tocado pelo NICBR e dele ser sem finalidade de lucro, eles não vão ser absorvidos pelo NICBR da mesma forma que os custos hoje do XBR são absorvidos e que os recursos do registro BR basicamente são usados para cobrir os custos. A gente quer que esse projeto seja basicamente autossustentável. Então, a ideia é que tanto os clientes, usuários, ou seja, os AS que vão buscar o conteúdo, quanto as próprias CDNs, que eles dividam os custos e todas as despesas necessárias, despesas operacionais necessárias, proporcionalmente ao uso do recurso. Como, exatamente, é algo que ainda está aberto na definição. A gente não sabe a exata equação financeira disso daí, é algo que ainda está em discussão. Algumas questões. Então, para deixar mais claro aqui do que eu estou falando. O OpenCDN já é uma realidade? Já está operando? Não, não está, não é uma realidade. O OpenCDN é um projeto que está para iniciar sua fase trial aí no início de 2016, quem sabe até no final desse ano a gente consiga ter alguma coisa, mas mais provável no início de 2016. Se a iniciativa vai para frente ou não, se a gente vai de fato ter o OpenCDN operando no ano que vem, vai depender do sucesso técnico desse teste e também do sucesso de a gente chegar numa equação financeira conveniente, adequada para todos os participantes envolvidos. Da gente, obviamente, ter participantes envolvidos, interessados, né? Qual que seria a ideia em termos de participação? Qualquer um pode participar? Qualquer CDN pode participar? Sim, a princípio. Por isso que a gente deu o nome da iniciativa de OpenCDN. A ideia é ser aberto. Só que a gente sabe que vão existir restrições, né? Principalmente no começo, obviamente a gente está interessado em atrair, em conversar com as CDNs em que muita gente está interessada no conteúdo delas, nas CDNs principais. Mas a gente gostaria sim que todas participassem. Agora, como a gente pode ter restrições, por exemplo, no espaço em data center ou no transporte até um determinado local, a gente vai definir critérios e esses critérios muito provavelmente vão envolver aí a questão de a CDN que gastar menos recursos e conseguir aquele fator multiplicador de banda maior, ela vai ter mais preferência do que a CDN que for ali 1 para 1, né, que funciona só como um proxy ou algo assim. E, obviamente, também vai ter alguma política de uso e custos associados a isso. E um provedor, uma empresa, qualquer um poderia participar? Sim, desde que seja um AS, esteja conectado ao internet, ao XBR daquela localidade, vai fechar uma sessão de peering bilateral com o OpenCDN, vão ter os custos envolvidos e regras técnicas. A ideia do OpenCDN é só para atender pequenos provedores e pequenos AS? Não. A gente enxerga que tanto os pequenos provedores como grandes provedores podem se beneficiar, porque muitas vezes o grande provedor, a operadora de telecom, tem já até os caches dentro da rede deles.
E muitas vezes, compartilhando essa infraestrutura com outros, eles vão conseguir ter reduções de custo. Então, quem estiver interessado em ter o conteúdo com um custo menor, muito provavelmente vai ser um bom negócio participar dessa iniciativa. Quais os custos, quais os modelos de cobrança, como que vai ser a gestão disso daí? Bom, tecnicamente o NIC-BR vai operar. Agora, qual vai ser o modelo exato, quais vão ser os custos, tal, a gente não sabe ainda. Tem várias definições no projeto que ainda estão em aberto. A gente está fazendo essa apresentação justamente para avaliar o interesse da comunidade, para ver como que é a receptividade da comunidade e para ouvir todas as sugestões pertinentes à melhor forma de implementar essa ideia e fazer ela dar certo. Então a gente já fez essa apresentação na segunda-feira, a gente já ouviu bastante feedback, bastante ideias, bastante gente interessada, pelo menos a receptividade até agora foi boa. E peço até desculpa para quem estava aqui já na segunda e já ouviu a apresentação, que foi bastante similar, para não dizer quase idêntica. Mas a gente sabe que o público do GTR costuma ser, em boa parte, diferente do público do PTT Fórum, do IX Fórum, então a gente pediu para colocar a apresentação também no GTR, para pegar a opinião de vocês. Tá? Então, é isso. Eu posso abrir aqui para perguntas? Então, se alguém tiver colocações, perguntas, comentários... Comentários, dúvidas? Dúvidas não, só comentários. Uma dúvida remota do Ellison. A pergunta dele é se as CDNs, se hoje as CDNs não têm interesse em colocar os caches deles nessas localidades, vocês acreditam que ainda haverá interesse em participar desse projeto? No fundo, é o que tem de diferente? Tá. O que tem de diferente? Primeiro, a gente acredita que o NIC-BR pode funcionar como um catalisador para isso daí. Pode dar, vamos dizer assim, atratividade ao projeto e pode ter a capacidade de negociar com vários provedores, de aumentar o número de provedores interessados, de AS interessados naquela localidade, de forma que tenha uma massa mínima para atrair as CDNs. Né? E deixa eu responder uma pergunta até que não foi feita, eu esqueci de colocar nas perguntas, fazer igual o Maluf. O pessoal faz uma pergunta, responde outra, né, em entrevista assim, de político. O OpenCDN é uma CDN? Não. No OpenCDN, no final das contas, eu acho que não é uma CDN. Quer dizer, é um projeto que cria condições e atratividades para a CDN se instalarem nas localidades. A gente não vai oferecer, não é a ideia a gente oferecer uma infraestrutura de servidores para você colocar o seu conteúdo e operar como uma CDN. Então, a gente não quer concorrer com nenhuma iniciativa de CDN por aí, nem nada assim. A gente quer criar condições para que as CDNs se espalhem mais, vamos dizer assim, tenham uma capilaridade melhor e estejam conectadas a mais Internet Exchanges. Tiago, da Algar Telecom. Moreiras, eu estava pensando nesses dias e tinha algumas dúvidas, eu gostaria de perguntar se tiver definido ou se não. Tá. São duas perguntas, basicamente. A primeira é se o projeto, eu entendo, ele é tocado pelo NIC, né? Mas ele vai operar como uma empresa, uma entidade, um sistema separado, vai participar daquele PIX como um participante, vai ter um AS próprio, vai ter um IP próprio, e por ter cobrança vai ter um CNPJ próprio para emitir nota fiscal, para cobrar, para não cobrar, enfim, essas questões burocráticas de ter cobrança. E a segunda pergunta, já faço agora, é se o modelo de cobrança vai ser diferente para quem é CDN e para quem é provedor, ou se é uma conta dividida por igual. Tá. Obrigado. Tecnicamente, a gente está pensando em sim ter AS ou um AS, ou não sei se um AS global por projeto ou um AS por localidade, mas sim ter um AS separado. E daí você fecharia, esse AS seria um participante
na localidade, né, um participante do XBR na localidade, e as CDNs estariam dentro da rede desse AS, como se fosse um provedor ali, e os outros AS interessados em participar fariam sessões de peering bilateral com esse AS. Então, tecnicamente, a gente pensa em funcionar dessa forma. Quanto à questão aí mais de jurídica, quer dizer, se vai ser o NIC-BR que vai tocar, se vai ser o CNPJ do NIC-BR ou se vai ser um outro, a tendência é que seja o NIC-BR, mas a gente ainda está estudando o melhor modelo jurídico, administrativo para isso, vendo questão de impostos, de como fazer essa cobrança. Então, isso é algo que ainda está em aberto e a gente está vendo as várias possibilidades diferentes. Então, a ideia é que o NIC-BR sim opere, mas o NIC-BR, obviamente, não tem rede, não tem data centers, nem nada assim. Então, essas coisas, a ideia é que sejam contratadas de terceiros, obviamente, e daí o custo é rateado, o NIC-BR ou a entidade que vai estar à frente jurídica, mas vamos colocar aqui a figura do NIC-BR, vai fazer a cobrança dos participantes e vai fazer os pagamentos para os fornecedores. E a segunda pergunta, e agora já me perdi aqui. Forma do rateio. Se a cobrança ia ser igual ou não, né? Entre quem é operador. O modelo e quem de cobrança é alguma coisa que não está definido, mas a gente supõe que não vai ser a mesma coisa para o participante que está buscando o conteúdo e para a CDN. Mas a gente não definiu esse modelo ainda. A gente só tem algumas ideias, por exemplo, o participante ele deveria pagar proporcionalmente ao uso do conteúdo e a CDN deveria pagar proporcionalmente ao uso dos recursos, né? Ou seja, de espaço em data center e banda. Agora, como exatamente fazer isso, e se é o melhor modelo, se vai complicar demais ou não, talvez seja mais fácil fazer a gente ainda está estudando. Oi, meu nome é Fabrício, sou da Master Cabo. Só um comentário, eu acho assim que o PTT de São Paulo, hoje ele é importante pelo volume que ele tem e pelo número de participantes. A partir do momento que você der um spread no conteúdo, qual que vai ser a importância do PTT São Paulo? Vai cair muito. Então, talvez você tenha menos conteúdo vindo de fora para cá, porque não vai ser tão importante como um PTT de Amsterdã ou Frankfurt. Então, só um comentário que eu acho que talvez não seja o caminho. E outra coisa que eu acho que é o seguinte, o escopo do Akamai é basicamente esse, só que o Akamai ganha por isso. Por que o participante tem que pagar? Eu não vejo sentido nisso. Porque você está levando conteúdo que não é o seu lucro, é o lucro do cara que tem o conteúdo. Por exemplo, a Globo ela ganha por levar o conteúdo até o cliente. É assim que é o rendimento que ele tem. Então, se eu estou facilitando para ele, por que ele não vai pagar por isso? Tá, o primeiro comentário eu não vou fazer nenhuma réplica, vou pensar com ele com cuidado e carinho. E as outras pessoas envolvidas também certamente vão fazer o mesmo. O segundo comentário eu vejo da seguinte forma. Hoje, o provedor ou o participante, ele já paga. E paga caro, quer dizer, ele paga um link, sei lá do Recife até São Paulo para vir buscar esse conteúdo. Ele vai pagar menos num modelo desse tipo de OpenCDN. Então, vai ser vantagem para a Akamai? Vai, né? Sorry. Mas vai ser vantagem também para o participante e para o pequeno provedor. Quer dizer, a gente o mundo nem sempre é justo, né? A gente está tentando chegar numa situação melhor. Então, é porque assim, o conteúdo cada vez mais ele fica maior. Hoje, se eu pego o Netflix na minha rede, quando ele usa 4K, ele gasta 25 MB do meu cliente. Digamos que antes a gente tinha uma porcentagem que espalhava os clientes, então a gente falava que eu vou espalhar uma rede e cada node meu tem 35 MB de capacidade, 36. Não dá mais para trabalhar desse jeito. Eu tenho que praticamente fazer um link dedicado para cada cliente, se todo mundo ficar usando Netflix. Então, assim, eu vou ficar pagando sempre. Eu acho que assim, a função do NIC, do CGI, é ajudar a gente realmente para esse ponto do conteúdo, para levar para a gente mais próximo. Dessa maneira, o NIC conversar com o conteúdo para ele ficar mais próximo.
e não a gente pagar por isso, entendeu? Eu queria posso adicionar duas coisinhas? Uma é que é importante notar que o Moreiras não falou, mas alguém já citou e conversou comigo recentemente, o custo de transporte, por exemplo, do Nordeste até aqui em São Paulo, e entre estados no Nordeste, chega a ser 4 vezes maior. Então, esse já se você tiver um grande Internet Exchange ou conteúdo mais localizado, pelo menos você vai reduzir o seu custo de transporte em 1/4. Certamente a CDN recebe para distribuir esse conteúdo, mas a gente também não pode e não deve, e inclusive é difícil a gente negar que o ISP paga, quer dizer, desculpa, recebe do cliente final para se conectar à internet também, né? Você entrega a infraestrutura para ele, né? Bom, esse é o seu serviço. Os dois recebem, né? Os dois recebem na sua ponta então, do diferente provedor de pagamento. Quando você me fala de Nordeste... Deixa eu só concluir. Essa questão de ter é importante notar o que o Moreiras falou em relação a gente não ter tanta dependência do Internet Exchange como a gente tem de São Paulo. Isso está mais distribuído, porque vai diminuir latência, certamente, vai reduzir o custo de administração de tudo isso. E a gente vai poder, provavelmente, entregar mais coisas com a quantidade de recursos que a gente tem, que é limitada. Ela não é infinita, vamos dizer assim. Da mesma forma que o ISP, mais ou menos tirando um paralelo. A ideia desse projeto é buscar uma equação que a gente consiga fazer uma gerência melhor de todo esse recurso que a gente tem. É importante que todo mundo comente os seus comentários, o de outros aí, que possam dar alternativas para esse modelo de rateio. Cada um vai ter uma ideia, uma forma melhor, e a gente vai ver, como o Moreiras falou, com esse piloto que a gente vai ter e com as ideias que toda a comunidade vai contribuir, se a gente vai conseguir chegar num modelo que seja mais adequado para que a internet melhore como um todo, que esse é o principal objetivo que a gente tem com esse e outros projetos. Tá? Então, eu acho que assim, cada local tem uma solução diferente. Nem sempre no Nordeste, o foco deles é chegar em São Paulo. Né? Tanto é que você vê que o uso para o Nordeste para cá não tem muito sentido, porque a latência de São Paulo e de Miami é praticamente a mesma. Não falo Bahia, mas eu falo Fortaleza, alguma coisa assim, é muito próxima da mesma. Então, não sei se é sentido vir para São Paulo. E o custo também é muito barato. Se você for cotar mesmo, chegar em Miami é muito mais barato do que chegar em São Paulo. E com esses cabos submarinos novos chegando, esse custo vai cair muito para baixo. Então, pode ser que a viabilidade desse negócio não seja tão grande. Porque, realmente, a gente vive no mundo capitalista, né? E o dinheiro é uma coisa que conta muito. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Acho que é isso. Muito bom. Obrigado pelos comentários. Mais alguém? Julião? Essa última questão sua que não foi posta, que você respondeu, é mais ou menos o problema que foi levantado aqui nessa última abordagem, e que até eu não entendi muito bem, não, mas eu fiquei imaginando o modelo da Netflix, por exemplo. Pelo menos o que era que eu conhecia. Quer dizer, ela tem o servidor dela aqui no PTT São Paulo, mas se você quiser levar, por exemplo, para próximo de você, ela exigia que ela coloca o servidor lá desde que você dê um trânsito excessivamente alto para, digamos, no período noturno, que facilita um pouco a coisa, para que o servidor dela, lá no local onde você está demandando, preenche os requisitos. Né? Isso aí pode empacar o projeto de alguma forma. A outra questão, na realidade, como é que vocês vão encaminhar isso? Quer dizer, a discussão, o debate disso. De que forma que os principais interessados, que são pequenos provedores, pequenos e médios provedores, principalmente o pessoal da região norte-nordeste, vai participar efetivamente desse conjunto de definições que vai ter que ser dado aí, porque o projeto é realmente muito interessante. Né? Bom, Julião, a gente está abrindo isso em público aqui para justamente estimular esse debate. Né? Então,
Se alguém tiver colocações, quer dizer, a gente está aberto para ouvir, fora do evento, obviamente, também fora do evento, as colocações de quem quiser fazer, associações, provedores individualmente, tal, a gente está aberto para conversar com mas os vai ter interessados. alguma forma aí que vocês vão deixar isso para ser discutido? A gente deve lançar o site em breve, aquele que estava lá e não está no ar ainda. E lá deve ter formas de contato, deve ter um formulário de inscrições, ou seja, jeitos de contatar a gente. E se for necessário, consultas abertas à comunidade de alguma forma, se a gente vê essa necessidade ao longo das coisas, a gente vai arranjar formas de fazer isso, daí talvez em outros eventos. Pode usar a lista do GTR também. Pode Pode mandar e-mail direto. Uma boa ideia. Primeiro parabenizar pelo projeto. Eu acho que o que o NIC quer fazer, né, é justamente o que os pequenos tentam fazer. E acho que com a intervenção de vocês a coisa funciona, né? Visto que muitos tentam fazer, quando cai na mão de vocês é que a coisa realmente acontece. Acho mesmo que deve ficar nas mãos, né, do NIC, a gerência de um projeto desse porte. A minha dúvida é com relação a onde já existe, né, alguma CDN conectada. Como é que ficaria isso? Seria tudo transformado nesse novo modelo? Ou onde já tem, ou, enfim... Eu acho que é alguma coisa que também está em aberto ainda, e eu acho que o mais provável é que se estude caso a caso. Pode ser que em alguns lugares a gente tenha algum outro modelo em que alguém já tem a CDN dentro da sua rede, está abrindo aquilo no Internet Exchange e é um modelo já sustentável de alguma forma, e pode continuar como está. Se for algum modelo que não está indo muito bem, a rede talvez não esteja confortável em arcar com os custos sozinha e abrir a CDN no PTT, talvez possa ser revisto e englobado no modelo desse projeto, se é que ele vai realmente ser um sucesso e se provar sustentável e tudo mais. Se a gente vê que isso realmente funciona bem, a gente pode pensar em migrar algumas coisas das já existentes para esse modelo. Obrigado. Moreira, entrou em cogitação a ideia de eventualmente compartilhar a infraestrutura entre CDNs, por exemplo, principalmente transporte entre o PTT remoto e São Paulo? Como assim compartilhar? Por exemplo, em vez de Netflix ter a sua própria fibra até o IX de São Paulo, você ter um caminho de maior calibre que seja compartilhado por mais de um... Então, essa é a ideia do projeto. Vamos supor, a gente vai montar um AS novo na cidade, sei lá, vou chutar uma aqui, Curitiba. A NIC-BR monta lá, contrata um data center lá, coloca equipamento, monta um AS... contrata um transporte até São Paulo. Então eu não tinha entendido direito o modelo. Quer dizer, o transporte é contratado pelo NIC e todo mundo usa... todo mundo usa e compartilha os custos. Ah, legal. Inclusive as CDNs e os provedores. Licença, só um comentário, Moreira, para fazer um adendo. A ideia de fazer transporte para São Paulo é para se usar os POPs das CDNs aqui em São Paulo para atualizar, ou seja, diminuir custos com o trânsito internet e afim. E como já tem, as maiorias das CDNs já tem POPs instalados aqui em São Paulo, e a maioria deles conectados ao IX, então, no final das contas, você economiza. Até algum possível trânsito internet, como os caches tendem a ficar alinhados por geolocalização, ou seja, Brasil, então o POP se atualiza e repassa para o nó remoto. Enfim. Bem lembrado. Último comentário. Fernando. Bom, mais uma vez, parabéns, eu achei o projeto fantástico, espero que dê muito certo, sim, eu acho que o conteúdo tem que estar perto do usuário, sempre, o mais perto possível. E eu queria só dar uma rápida e pequena contribuição que eu vim pensando esses dias, quando eu escutei na segunda-feira, né? Pensei em algumas questões assim, operacionais e como está ainda nessa fase assim, ainda de rascunho, que tem algumas coisas definidas, outras não. Eu imagino que isso
como foi questionado pelo Tiago aqui, tem que ser feito pelo NIC, até pela neutralidade, pela credibilidade, para que nenhum membro que um dia esteja grande diga para os outros tchau, muito obrigado. Então tem que ser feito pelo NIC, provavelmente usando o CNPJ do NIC, né? Não sei se isso geraria algum problema fiscal ou não, isso aí teria que ser visto. Então, eu acredito que isso seja mais ou menos como fazer um churrasco, né? Quem vai? Vai ficar tanto cada um. E uma coisa que é importante, eu acredito, é publicar. Isso aí talvez vocês já tenham adicionado ao escopo desse projeto, mas publicar, dar ampla publicidade no site do OpenCDN e falar, temos um churrasco aqui em Fortaleza, temos outro em Manaus, e se entrar mais gente vai ficar mais barato esse churrasco. Então, e também na questão de pagamento, né, no caso o NIC pagaria, isso daí já repassaria o custo proporcionalmente aos usuários, né? Talvez a CDN poderia arcar com metade do custo, dependendo do caso, e os usuários com outra metade, né, de todo o custo, transporte, data center e tudo mais. E, como eu falei, o importante é dar essa publicidade para os usuários poderem, para os AES poderem facilmente aderir a isso. E também, até para evitar, por exemplo, questões de não pagamento, né, fazendo uma espécie de arrecadação de condomínio, né, deixar sempre um fundo de reserva ali de 5%, 10% para poder manter aquilo de pé, se caso não houver pagamento de um ou outro AES. Essa é a minha contribuição para algum desses detalhes operacionais e burocráticos. Obrigado. Pessoal, vocês desculpam, a conversa está bastante boa, mas infelizmente a gente já está estourado no tempo e hoje a gente não pode passar do tempo. Tá? A gente tem o coffee break agora e vamos agradecer o Moreiras aqui, esperar o site entrar no ar e aproveitar as várias listas aí que o NIC tem para poder comentar.